Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Pós Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, pós-faceiros, pós-faceiras e pós-faceires. Hoje nós temos a honra de receber aqui no Pós Fácil dois dos mais renomados e premiados autores contemporâneos, o Jefferson Tenório e o Paulo Scott. Eu estou achando muito chique e eu confesso que eu estou um pouco nervosa. Vocês podem estar se perguntando por que a gente decidiu juntar esses dois caras num episódio só, mas quem sabe pelo menos um pouco sobre eles, ou ler os livros O Avesso da Pele, do Jefferson, e Marrom e Amarelo, do Paulo, pode ter uma ideia do porquê que a gente achou interessante fazer esse match. Jefferson e Paulo, sejam muito bem-vindos ao Pós Fácil. Obrigado. No livro do Paulo, no Marrom e Amarelo, eu vi o nome do Jefferson entre os agradecimentos lá no final, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu já tinha lido o Avesso da Pele um pouco antes, depois eu li o Marrom e Amarelo, e eu fiquei pensando, esses caras se conhecem, esses caras são amigos, e assim, né, os dois escrevem livros em que a história, esses dois livros especificamente, a história se passa em Porto Alegre, e aí eu já comecei aqui a criar uma fanfic da amizade de vocês na minha cabeça, que talvez não faça sentido nenhum. Mas essa vai ser a minha primeira pergunta, assim, digna de revistas de fofoca. Vocês se conhecem há muito tempo? Como é que é a relação de vocês, enfim? Bom, a gente já fez algumas mesas juntos, e eu sempre lembro de uma frase do Paulo dizendo, quando ele leu o Avesso, no original ainda, ele falou para mim, cara, te prepara porque a gente vai fazer muitas mesas juntos. E, de fato, a proposta do Paulo está se tornando verdade. E é sempre um prazer estar aqui conversando com ele. E o Paulo, além de amigo, é um grande incentivador, né, da minha escrita desde o início, desde o primeiro livro, O Beijo na Parede. Nós nos conhecemos em 2013, se eu não me engano, 2014. E eu tinha muita vergonha, assim, de chegar perto do Paulo, né, porque, enfim, Paulo Scott já era o grande Paulo Scott, né, e aí chegar perto dele, entregar um livro. Então eu tive um incentivo de um outro amigo nosso, que é o Fernando Ramos, lá de Porto Alegre, e ele dizendo, vai lá, entrega o seu livro pro Paulo. E aí o Paulo recebeu. Eu acho que semanas depois ele me mandou um e-mail assim, super afetivo, super bonito, assim, falando do livro que ele tinha gostado, né, e me incentivando a continuar. Então essa foi o início assim, da relação que eu tenho com o Paulo. Não sei se eu esqueci alguma coisa aí. Eu lembro quando o Jefferson me procurou e eu acho que essa mensagem que eu te mandei, Jefferson, foi dizendo que ia sair uma indicação minha na Zero Hora. Eu acho que foi isso. Exatamente. Era uma época muito conturbada para mim ali, porque eu me lembro que era um momento de muita agitação, eu estava viajando bastante. E eu acho que o primeiro retorno do livro foi já te comunicando que ia sair uma matéria na Zero Hora, em que autores já que estavam na estrada indicavam nomes de autores e autores desconhecidos em que fazíamos apostas, né? Então, me pareceu muito apropriado indicar o Jefferson, porque mesmo não tendo encontrado com ele nunca mais, foi só nessa conversa em que eu fiz uma mesa para o Itaú Cultural com o Sérgio Vaz. Era um projeto do Sérgio Vaz que não tem mais, parece, até onde eu sei. E aí, depois, como era a festa literária, fomos para um restaurante e o Fernando nos contou. Eu nunca mais tinha encontrado com o Jefferson, e aí eu acho que foi isso. Eu escrevi para o Fernando dizendo, você tem o contato do Jefferson, ou o Jefferson já tinha me dado o contato. Eu disse, olha, vai sair essa indicação na Zero Hora. E depois foi uma indicação justa, porque Jefferson, ele já estreia pronto, né? Esse romance, esse primeiro romance dele é um romance muito sólido, né? Depois veio o Estela Sem Deus, que eu enfim, né, na minha condição de leitor que conhece a obra dele, considero o grande romance dele. Que bom que vai ser relançado. Então,
um autor pronto, uma autora pronta, é muito legal, assim, participado, né, desse começo e de outras autoras e autores aí do sul do Brasil, né, essa coisa. Até fiz um evento recentemente com a Bruna Beber e ela me lembrou que eu fiz a apresentação do primeiro livro dela e eu nem lembrava mais, porque já são 20 e poucos anos, né, são 20 anos aí. Então, essa coisa das mesas juntos, eu acho que hoje o Jefferson já é autor brasileiro, entre autoras com quem eu mais fiz conversa, né? Considerando que nós temos mais 2 programadas, ou uma, eu não tenho certeza. Então a gente não foi criativo, chamamos vocês juntos. Nem um pouco. Não foi a primeira Vocês vez, né? sempre já estão acostumados. Sendo que teve 2 recusas minhas, porque eram coisas que eu não tinha como fazer. Uma foi, na verdade, no FLI Araxá, que era uma questão muito específica. Eu falei, olha, eu acho que essa mesa é uma mesa pro Jefferson. Eles me deram 3 alternativas. Eu falei, olha, seria muito legal fazer mais uma mesa com o Jefferson, mas eu acho que é legal deixar só o Jefferson, porque eu acho que eu tenho mais a dizer numa outra mesa que eles propuseram. Geralmente, né, a gente também fala do currículo dos autores para as pessoas que também não conhecem ainda, né? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, começar com o Jefferson, né? Que ele é carioca, radicado em Porto Alegre, é graduado em Letras e mestre em Literatura Luso-Africanas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Teoria Literária pela PUC Rio Grande do Sul. Estreou na literatura com o romance O Beijo na Parede, de 2013, eleito o livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Teve textos adaptados para o teatro e contos traduzidos para o inglês e o espanhol. É autor também de Estela Sem Deus, de 2018, que está sendo relançado agora, né, pela Companhia das Letras, e O Avesso da Pele, de 2020, que recebeu o Prêmio Jabuti em 2021. E eu vou fazer uma breve apresentação do Paulo também, e coisa rápida, Paulo, e depois também como é que tu costuma se apresentar, né, além do currículo que a gente vai falar aqui. O Paulo nasceu em Porto Alegre, radicado em São Paulo, é formado pela Faculdade de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e mestre em Direito Público pela Federal do Rio Grande do Sul. Seu livro de estreia, Histórias Curtas para Domesticar as Paixões dos Anjos e Atenuar os Sofrimentos dos Monstros, foi lançado em 2001. Em 2004, Paulo foi um dos 3 finalistas do Prêmio Açorianos de Literatura, com o livro de contos Ainda Orangotangos, adaptado depois para o cinema. O Paulo é autor de 5 romances, entre eles O Marrom e Amarelo, que a gente comentou antes, e Habitante Real, um livro de contos, 7 de poesia e o romance gráfico Meu Mundo versus Marta, em parceria com Rafael Sica. O Paulo recebeu os prêmios Machado de Assis, da Fundação Biblioteca Nacional, a PCA e Anos de Literatura, entre outros. Com O Marrom e Amarelo, que foi lançado em 2019, o Paulo ficou entre os 13 autores semifinalistas do International Booker Prize, que reconhece o melhor livro de ficção traduzido e publicado no Reino Unido. O que mais, Paulo, que a gente diz sobre você? Não, é isso, meninas. Eu acho que o principal eu sou um leitor de poesia, que é como eu gosto de me apresentar, já faz alguns anos, né? Inclusive, a gente ouviu você comentando em alguns podcasts que você se considera mais um poeta do que um romancista, é isso? Acho que sim. Bom, gente, a primeira pergunta que eu vou... Segunda, né, que a primeira foi uma fofoca, e a segunda também tem grande chance de vocês me detonarem, porque é o seguinte, quando a gente estava começando a fazer esse roteiro, né, a gente tinha lido os livros, estava revisando um pouco e tal, eu estava ouvindo alguns podcasts também que vocês participaram, até para a gente conhecer a voz e, enfim, saber o que vocês já costumam falar por aí. E eu caí num episódio bem recente do podcast da 451, Paulo, que tu participou, junto com o autor português Valério Romão. E nesse episódio me chamou a atenção, porque aí vocês iam derrubar a primeira pergunta que eu tinha metido aqui, entendeu? Que tu falou sobre rejeitar o conceito de ficção, de não gostar quando surge essa conversa. E antes de eu ouvir, a primeira pergunta que eu tinha colocado aqui no roteiro era, nesses 2 livros especificamente, tá? Marrom e Amarelo e O Avesso da Pele. Eu ia perguntar o que tem de autobiográfico neles, porque óbvio que a gente deu uma fuçada aí sobre a vida de vocês também. E aí, quando eu tenho 451, eu pensei, cara, eu vou falar essa pergunta e os caras vão me esculachar.
Pois, eu achei tão relevante a resposta, e achei tanto que não dá para fugir disso, sabe? Quando a gente está falando desses 2 livros e de vocês dois, que eu decidi manter, tá? Então, eu quero saber o que tem de autobiográfico nesses 2 livros, e também que vocês expliquem por que a literatura não precisa, por que não precisa se buscar algo do autor na ficção, sabe? Por que a gente não precisa entrar nesse rolo? Olha, Stephanie, eu tenho uma certa impaciência com essa oportunidade de ficar querendo saber a vida do autor, sabe? Eu acho que na escrita de qualquer invenção narrativa, qualquer ficção, tem muito do olhar, da inquietude, dos fantasmas, né, de quem está escrevendo. Então, isso, eu penso que o resultado, ele já diz tanta coisa, que esse escrutínio, entrar nesse jogo, assim, para mim, é um pouco cansativo. Eu respeito que na academia, né, se estabeleceu em torno da ideia de autoficção, acho interessante, mas esse jogo, sabe, tipo, de fofoca mesmo, sabe, o que aqui é de verdade, coisa e tal, eu tenho um pouco de cansaço com isso, assim, porque se você pegar, se você pegar o marrom e amarelo, eu venho de uma família negra, tanto pro lado de pai quanto de mãe, mas pro lado de pai, realmente, né, de pessoas retintas, e venho de uma classe média alta, de uma família negra, um homem negro passável por branco, porque sou um pardo, né, de pele clara, enfim. Mas no Habitante teve isso também, o fato de ser um militante estudantil do Partido dos Trabalhadores, negro. O ano que eu vi de literatura nem se fala, né? Eu fui chamado para 7 mesas de autoficção. 7 mesas. Como é sempre legal passear pelo Brasil, enfim, e rever as amigas e amigos nos festivais, eu aceitava, mas eu dizia, olha, eu não faço autoficção. E nas mesas eu sempre dizia, olha, eu quero dizer mais nada que eu não faço autoficção. Essa mesa é de autoficção, mas eu não faço autoficção. Então, eu não estou desmerecendo essa questão. Pelo contrário, eu entusiasmo, eu estimulo autoras e autores que me procuram, dizendo, eu quero contar a minha experiência. Eu falei, faça isso, porque isso é muito importante. Eu trabalho dentro do direito e literatura com essa chave da literatura de testemunho, não é? Então, eu presto muita atenção e eu acabo muito trabalhando com livros que fazem essa ponte. Então, isso para mim não é algo desprezível. Só que na minha escrita, essa possibilidade, ela é uma possibilidade meio que descartável, assim, de eu me deixar relacionar, né, com essa possibilidade de leitura. E você, Jefferson? Olha, quando o Avesso Tapete saiu, as perguntas eram essas, assim, né? Até de uma primeira entrevista que eu dei, que se falou muito pouco do livro, as perguntas eram muito pouco relacionadas ao livro e eram muito relacionadas à minha biografia, né? Minha própria vida. Aliás, foi talvez uma das piores entrevistas que eu tenha dado, justamente porque eu fui com entusiasmo de falar do livro, falar da construção narrativa, dos personagens, das influências, né? E aí foi um relato ali sobre a minha vida e fazendo esse vínculo com o Avesso Tapete. Bom, passados já quase 2 anos do lançamento, já dei muitas entrevistas falando sobre o tema, eu já estou naquelas de que eu não me importo mais, assim, se as pessoas acham que é autoficção, se é autobiografia, eu não me importo mais, porque eu acho que tentar controlar a recepção do seu livro é impossível, você não vai conseguir fazer isso, é uma coisa que vai te dar dor de cabeça, você vai ficar estressado. Então eu vou muito nessa onda do Paulo, assim, é cansativo, assim, causa um certo cansaço você ter que falar, bom, o que eu estou fazendo aqui não é uma autoficção, não é uma autobiografia. E eu acho também que tem 2 motivos para que haja essa curiosidade, tá? A primeira delas é esse movimento na modernidade, ou sei lá, pós-modernidade, que coloca a figura do autor como esse ser, né, que está muito misturado com o que escreve, né? Ou seja, as pessoas querem que o escritor ele apareça, presente nas redes sociais. Então, há esse anseio, né, de fazer essa vinculação direta, não importa se eu escreva um livro que se passe em Marte,
haverá sempre essa vinculação, né? Isso é uma coisa. A outra coisa, e aí eu acho que é aí que é perigoso, uma pergunta como essa, que é a ideia de biografismo. E geralmente o biografismo, ele está associado a autores e autoras negras. Vamos pegar o caso da Carolina Maria de Jesus, que por muito tempo foi visto como um livro não literário, que era apenas um desabafo, apenas um relato de uma favelada. Se a gente for pesquisar sobre Lima Barreto, vocês vão achar uma série de relatos falando sobre a vida do Lima Barreto, e não propriamente da obra do Lima Barreto. E essa pergunta é perigosa porque passa a ideia de que nós não somos capazes de fabular, de criar, de ficcionalizar. Então, nós só temos a capacidade de contar a nossa experiência, e não de criar histórias. Acho que esse é o perigo de nos colocarem como escritores que fazem autoficção. Mas a gente também pode entrar no conceito da própria Conceição Evaristo, né, que vai falar sobre as escrevivências, né, essas histórias, essas experiências negras, especificamente das mulheres negras, que eu acho que é um conceito importante e que se deve incentivar, né. E há alguns anos eu li no El País, eu não me lembro agora quem era o escritor, mas eu acho que era um escritor espanhol, e ele fazia uma crítica à autoficção, isso no início dos anos 2000, mais ou menos. E ele dizia que havia um esgotamento da autoficção, era um momento que havia muitos livros, né, falando sobre isso. E aí, passado alguns anos, eu fiquei pensando nessa matéria, e quando me apontaram como alguém que estava fazendo autoficção, eu pensei, né, será que está havendo mesmo um esgotamento? Mas autoficção de quem? Porque se a gente for pensar na literatura de mulheres negras que estão escrevendo as suas experiências, isso é muito novo, né? E eu acho que tem que ser estimulado nesse sentido. Mas, assim, para sintetizar, eu não me importo que as pessoas digam que o que eu escrevo é autoficção. Isso já não é um problema para mim, esse tipo de questão. Você sabe, Jefferson, que lá no Rio de Janeiro, que é jornalista, ele já me entrevistou 3 vezes em evento público, e nas 3 vezes ele insiste que falar se eu faço autoficção ou não. Ele insiste nisso. Até você dizer sim ou não, fale, né? Sim. Mas eu acho, e assim, colocando, porque eu, coisa muito comum dos jornalistas, assim, sabe? Da gente querer buscar esse o respaldo no fato, assim, sabe? Ah, não, existe isso na vida deles, eles trouxeram isso, e é um meia-culpa, assim mesmo, porque a ficção não, né, o romance, a literatura não precisa disso, assim. E até ouvindo o Jefferson, lembrei que a gente foi naquela exposição, né, Carol, ali em São Paulo, ali tinha sobre ela. No IMS. E como ela, isso, no IMS, como ela carregava, assim, também uma certa frustração mesmo, né, por considerarem ela uma escritora capaz só de contar sobre a própria vida, de escrever um diário e tal, mas não de ser uma romancista, não de ser uma poeta, que era o que ela queria, né. Uhum. E isso é realmente muito triste. Assim, né, que ela, enfim, só pôde ser considerada pelo quarto de despejo porque era um relato gráfico, assim, né. Mas essa questão que o Jefferson coloca, ela é muito importante, porque são consequências diferentes, entende? Você colocar esse tema para um autor não negro ou para uma autora ou um autor negro, porque o Jefferson ele é muito preparado. Eu sempre combino nas minhas falas, quando falo da literatura por pessoas que são de Porto Alegre, que é o caso do Jefferson, né? Mesmo não tendo nascido lá, não é o caso do Daniel Galera também, mas nasceu e se criou lá, que Carol Bon, Era e Jefferson Tenório são autoras e autores que respondem muito bem, sabe, certas... são muito preparados, né, para não caírem em certas pistas, né? E então eu considero 3 autores muito maduros, né? E muito preparados nesse tipo de coisa. Então eu acho importante o Jefferson pontuar isso, porque essa curiosidade ela é quase vampiresca, sabe? Com relação a autores e autoras negras, sabe? E não cair nelas, assim, é muito importante. Eu reconheço que, de certa forma, não é um tipo de preocupação que eu tenha, porque, como eu disse aqui, eu sou passável por branco. Certamente não no interior do Rio Grande do Sul, mas na maioria das
localidades do país, né? Então, para mim não é uma questão, mas também é uma questão. Mas agora eu vou entrar na pergunta do livro mesmo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o Avesso da Pele, resumo da história, né? Quem é a história. É a história do Pedro, né? Que depois da morte do pai dele, o Henrique, que foi assassinado de uma forma, numa abordagem policial, sai em busca de resgatar a história da família, né, e refazer os caminhos, né, do pai dele, né. Então, assim, tu traz à tona vários temas dentro desse livro, e a construção da história também é muito interessante, porque é o Pedro falando, né, ele busca essa história e ele sempre está ali retomando ao pai. Depois eu vou fazer uma pergunta com relação à mãe dele, que também é uma personagem que me interessou muito. E hoje eu estava lendo na Folha de São Paulo um texto do Tom Farias, que é o autor da Carolina, uma biografia, né? E ele falou, né, o quanto a tua literatura é uma literatura necessária, e do Paulo, acredito também, está dentro desse aspecto, mas fala especificamente sobre você. Não sei se tu chegou a ler esse texto na Folha. E eu fico pensando, né, agora, após publicar um Jabuti, se tu está planejando publicar, né, uma sequência de livros, e agora também o impacto do relançamento do teu livro, né, do Estela Sem Deus. Queria que tu comentasse um pouco, assim, essa ascensão mesmo tua de escritor, né, tu falou ali pra gente, né, sobre essa questão de sempre ser questionado sobre autoficção, mas que tu falasse sobre a construção do teu livro e dos teus personagens também, né, porque, enfim, assim, tem várias identificações, né, a gente é de Florianópolis, por exemplo, né, e tem ali umas passagens, né, por Santa Catarina e tal, e conhecendo Porto Alegre e tudo mais, mas a forma como tu decidiu contar a história também é extremamente interessante, né, a forma como ele fala ali, a imagem principal. E eu queria que tu comentasse, eu pensei tudo já, né, mas eu queria que tu comentasse, assim, sobre o teu estilo mesmo de escrita, né, ali do texto, da construção dos personagens, e agora, né, esse pós-relançamento de um livro que tu já tinha feito antes, né, desse Jabuti. Como é que está sendo esse período aí para você? Olha, eu fiquei muito feliz de poder ter relançado o Estela, né, agora pela Companhia das Letras, que, enfim, consegue chegar em mais lugares, mais leitores, e traz aí também uma recepção, uma outra recepção também, né, que é importante. E eu tenho um projeto literário que, na verdade, quando eu começo o Beijo na Parede, eu não tinha esse projeto literário. Uhum. Talvez quando eu termino o Avesso da Pele é que eu entendo qual foi o percurso que eu fiz. Embora algumas pessoas tenham dito que os 3 livros sejam uma trilogia, eu não tinha essa intenção de fazer uma trilogia. Não acho que seja uma trilogia, mas como é gente que pesquisa literatura e teoria literária, então eu respeito e acredito que queiram olhar para os 3 livros desse modo. O que há de ligação entre eles é a linguagem. É uma linguagem fluente, isso é consciente. É um projeto literário pensar também na formação de leitores, não oferecer barreiras linguísticas. É um modo também de tornar aquela pessoa que não é uma leitora literária e aí ter acesso a uma linguagem como essa, talvez ele se torne um leitor, né? Então eu acredito muito nisso, e talvez eu tenha escrito livros que eu queria ter encontrado na minha adolescência e na minha infância que eu não encontrei. E os personagens, eles são personagens negros, em sua grande maioria, e que nos 2 primeiros livros estão numa classe social, enfim, na periferia, né, com pouco acesso aos bens culturais, com pouco acesso aos bens básicos, né, e que vão, de certo modo, compreendendo a vida de modo precário. Eu acredito muito que na juventude talvez seja o lugar mais precário para entender como é que funciona o mundo. E quando se trata de crianças e adolescentes negros, isso é ainda mais trágico. E eu entendi que eu precisava contar essa história. E é só nessa pele que eu me senti mais à vontade de trazer esses personagens para uma classe média, personagens que têm acesso aos bens culturais, ou seja, se é um professor, o filho dele que narra a história é um estudante de arquitetura numa universidade federal, mas isso não nos livra do racismo, isso da violência policial, né, e de todas essas violências que ocorrem. Então, esse é o recurso, né, desses livros, e
Fico feliz que o Stella agora também tenha ganhado uma reedição. A gente acabou de receber ele da Companhia das Letras. Tá muito bonito. Sim, essa capa, me apaixonei por essa capa. Linda a ilustração. Eu ia comentar, a capa dos dois também tem uma linguagem muito parecida, né? Ficou interessante, assim. É o mesmo artista, né? O Antônio Bach, que também colocou a obra dele nessa capa. Muito bonito. E tem outra, assim, na linha da pergunta da Carol também, aí também vou trazer o Marrom e Amarelo. Quando eu estava lendo, eu li primeiro, acho que no início do ano, O Avesso da Pele, logo depois eu li o Marrom e Amarelo. E eu fiquei pensando muito sobre o ritmo do texto de vocês, assim, porque são bastante diferentes nessa questão do ritmo, e eu fiquei pensando como é que o escritor encontra o ritmo que ele quer dar para aquele romance, para aquela história que vai ser contada. O Marrom e Amarelo senti um ritmo assim mais frenético, o modo como o Paulo usa pontuação, mais, né, te jogam assim naquele jeito. E no Avesso da Pele eu fui sentindo muito um caminho para dentro, assim, uma coisa introspectiva, assim, mais calma. Eu até li algumas coisas, desculpa te cortar, Não. Stephanie, mas lembrei agora, eu li comparações, assim, dos textos do Jefferson com filosofia, né, como se fosse, se tivesse essa ligação. Vocês também, deve ser muito comum também tu ouvir isso, mas agora eu lembrei, desculpa te cortar, Stephanie, mas eu lembrei de comentar. Já dá para discutir isso também, mas eu queria entender, e assim, muito uma curiosidade de leitora mesmo, assim, como é que se encontra o ritmo, né, porque em geral a gente pergunta como é que nasce um personagem, como é que nasce a história, e a minha curiosidade é como é que nasce o ritmo do texto, assim, em que momento o texto ganha esse estilo, né. Vai lá, Paulo. Bom, Paulo, posso só, antes de você falar, eu tô lendo Voláteis, né? Uhum. E depois, quando eu pesquisar sobre você, tu tem uma graphic novel, né? Tu tem um livro, tu tem uma aproximação né, com quadrinhos. E ainda seguindo nessa linha, assim, do ritmo, é uma escrita muito visual. Por exemplo, assim, todas as cenas eu consigo imaginar como um roteiro, sabe? Assim, ele é tão... Eu acho que isso tem a ver com a rapidez também, mas eu acho ele extremamente visual, a tua escrita. De descrever, eu sinto os lugares, os cheiros, as coisas assim, e Voláteis foi um livro que me pegou demais. Eu tô adorando, assim, eu tô no finalzinho, assim, mas achei incrível. Bom, que bom que você fez, porque também como não foi uma pergunta diretamente para o Marrom e Amarelo, né, eu ia falar de uma maneira mais solta. Mas a sua pergunta é ótima, porque ela me coloca dentro de um centro. Eu acho que eu nunca tinha visto o Jefferson falar isso, que ele tem essa preocupação, que é uma preocupação também de outro querido amigo, que é o Sérgio Rodrigues, que está lançando aqui em São Paulo essa semana, quer dizer, amanhã ele está lançando, enfim, o novo romance dele, e é uma preocupação do Sérgio. E eu vejo, assim, essa questão da fluência, amarrando novamente, desculpem meninas, eu sou gaúcho, tá? Você vê que Daniel Galera, Carol Ben-Simon e Jefferson são três autores que têm essa fluência, né? Eles escrevem de uma maneira muito poderosamente simples, assim, e isso é incrível. No meu caso, e respondendo a sua pergunta, quando eu lancei ainda Orangotangos, que foi o livro que me levou para as grandes editoras, assim, aconteceu que me falavam assim, poxa, os contos dizem coisas, mas é muito hermético, é muito linguagem, né? E aí o Volátil, sabe, quase de uma maneira infantil, poderia fazer uma literatura uma história mais transparente, digamos assim, e também uma história mais redondinha, tanto que eu posso dizer que é o meu romance redondo, né? Então eu já fiz esse romance redondo, sabe, bem acabado, tem um arco, né? Ele é acessível. Os outros todos são mais caóticos, e aí é muito interessante porque eu posso me justificar quando digo que sou poeta, porque essa fricção, essa agitação e esses ruídos e incompletudes e lacunas e elipses da minha poesia, de um verso não bater com o outro,
isso contamina muito a minha prosa. Eu já fui mais, digamos assim, a relação a assumir esse caos da minha poesia dentro da minha prosa. Mas uma conversa que tive com o Álvaro Costa e Silva, que é meu padrinho de casamento, é colunista da Folha, enfim, ele me disse, Scott, o prosador tem que aprender com a coragem do poeta, né, Paulo Scott. Então, isso na hora me incomodou um pouco, porque o Marechal tem que falar, enfim, fiquei meio chateado, mas depois pensei, poxa, é uma sinalização muito razoável e muito inteligente de quem está acompanhando de fora. E eu te diria, minha cara, que a minha prosa, ela é muito, a estética da prosa, ela é contaminada por uma estrutura canônica do conto no século XX, sabe? Então, essa coisa de que, para mim, acaba, né? Mas, enfim, que sempre dizem, os livros do Paulo Scott, com exceção do Voláteis, não acabam, né? Tem muita coisa que eu não entendo. Para que aquelas notas de rodapé? Para que aquela coisa de poesia que eu entendi muito conversando com os tradutores, né? Que me perguntam, mas Scott, o que esse parágrafo quer dizer? Sabe? Isso você não vai encontrar na escrita do Jefferson, sabe? Porque todos os parágrafos são claros, entende? Então, esse tipo de jogo, quase eu estou falando de mim mesmo, então eu acho que eu posso me rotular dessa forma, é quase infantil, mas que, de certa forma, é um pouco a minha marca. Isso aparece na minha prosa, né? Então, esse tipo de bagunça, de ruído, eu poderia, e até já disse isso outras vezes, o Jefferson, depois do Ferroni, foi a primeira pessoa que disse, ele disse, Scott, tu tem um problema aqui, tu tem uma personagem que é muito grande, que é a Roberta, né? E eu poderia ter feito o livro de Roberta, sabe? Lá no final, quando ela já formada, já é uma jornalista famosa, numa coletiva, voltando para um enfrentamento a delegado e vingando a sua família, vingando as mulheres negras, entende? Vingando as pessoas negras, sabe? Aquele homem que foi criado pelo próprio tio, né? Foi o tio dela que criou aquele monstro. Isso é muito importante. Então, sabe, tem sempre essa coisa que vai se imbricando, mas não seria um texto meu, sabe? Eu fico assim, se eu tentar emular um Michel Laub, sei lá, uma Maria Valéria Rezende, eu não vou conseguir, entende? Porque os meus motores, eles são outros, entende? Você tem que estar realizado dentro do que efetivamente seria a construção de uma coerência, né? O Jefferson está dizendo agora que a coerência dele aparece no terceiro livro, ele visualiza, né, e entende leituras que são feitas e que se conjugam, né, com a autoimagem, com as ambições, né, com as urgências dele. Isso é um processo de amadurecimento. Eu imagino, só para fechar, que esse caos das narrações que está no próprio Voláteis, né, porque o Voláteis tem muita poesia, né, eu acho muito legal isso das pessoas dizerem que a minha realidade, ela está sempre flutuando, sabe? Sempre flutuando. Você sabe que é uma narrativa realista, né? Realística, enfim, mas que está sempre parece que as pessoas estão sempre numa carga de LSD, assim, sabe? Da narrativa. Então, sei lá, como disse meu pai, quando a mãe pede eu escrever de uma maneira mais simples, meu pai sempre diz assim, poxa, deixa o Paulo, porque ele escreve do jeito que ele consegue escrever, né? E nisso tem muito de também você conseguir se divertir, se motivar fazendo aquilo, né? Porque não adianta você ficar se chicoteando, eu preciso fazer histórias redondas, né, e sem esse ruído, né, se você pegar aquele capítulo da comunhão no marrom e amarelo, se você ler com atenção, aquele capítulo está destoando completamente do ritmo de o livro. E aquilo ali é proposital, porque a minha escrita, ela é assim, ruidosa, né, claro, eu pago um preço por isso, né, eu não tenho maturidade do Jefferson ou do Sérgio, que é querer chegar nas pessoas, né? Mas, enfim, eu
me esforço. Paulo, você... Desculpa, o Jefferson vai falar? Não, é só dizer que a ideia de encontrar uma voz narrativa para um determinado livro talvez seja a questão mais difícil e a mais importante. Mais importante que a própria história que está sendo contada. A história ela vai ser contada, mas encontrar um modo de contá-la talvez seja a escolha mais difícil. E talvez escreva e reescreva tantas vezes. Eu sei que o processo do Paulo é esse processo quase obsessivo de escrita, de refazer, fazer, reescrever de novo. E isso é tentar encontrar esse modo único de contar aquela história. E quando eu falo também em formação de leitores, eu estou falando de um tipo de leitor. Eu acho que quando a gente chega na literatura, nós formamos vários tipos de leitores. Então, o leitor que pode se formar com o meu livro é um. O leitor que vai se formar com a literatura do Paulo vai ser outro. Que vai, sei lá, se formar com a literatura do Guimarães Rosa vai ser outro, e assim por diante. A gente pode ter vários tipos de leitores, né? E acho também que é muito perigoso a gente cair é uma falácia, né, de achar que a literatura só é boa quando ela é fácil de ser lida. É como se a dificuldade da leitura não fosse aceita para formar leitores. Eu digo isso, eu fui professor durante muito tempo em escolas públicas e se vendia muito essa ideia de que prazer, né? Ou seja, se você não encontrar o prazer imediato, parece que não vale. Né? Então, é preciso ensinar também as pessoas a lerem textos que exigem mais do leitor, né? Uma postura mais ativa diante do texto. E os livros do Paulo Scott, eles são livros que eles exigem do leitor, né? Eles exigem algo mais ativo e mais atento também. Então, eu parto do princípio que a gente precisa formar vários tipos de leitores, né? E aí sim a gente consegue uma coisa. Uma coisa, Carol, ainda sobre esse negócio do ritmo aí, eu sou muito curiosa com isso, assim, você falou disso de escrever, reescrever, nesse teste que se encontra, então, o estilo, o ritmo, nessa tentativa e erro, e a história não tá do jeito que eu quero contar ainda, é nesse exercício. Eu ia comentar, Paulo, você conhece o Marcelo Labes, ele também morou em Porto Alegre um tempo, né, ele escreveu Três Porcos. O que eu falo como tu descreveu me lembrou muito ele, porque os Três Porcos principalmente, que é um livro que a gente vai entrevistar ele também, ele tá morando aqui em Floripa, né, e a forma como ele conta a história também, né, eu falei uma vez para ele, comentei com ele que parece um ensaio, né, porque tem ali as reflexões do personagem, ele traz um campo muito amplo, né, ele traz não só a história, mas ele traz ali uma discussão, né? Eu acho que tanto você quanto o Jefferson fazem isso de formas diferentes. Talvez por isso que seja conectado também, que muitas pessoas falem sobre filosofia também. E lembrei, quando estava falando, só lembrei dele aqui na minha cabeça, porque esse livro, esse mais recente que ele escreveu, assim, eu achei bastante interessante, assim, esse formato também, né? De não só escrever história, mas você trazer também, né, ou você colocar assim, questões e reflexões dentro do livro. É um formato, como o Jefferson falou, assim, não é para ser fácil, né, ele tem coisas que precisam ser ditas, né, dentro do livro. Aí tem uma coisa que é muito importante e que não tem uma receita. Se houvesse uma receita, tenha certeza, as editoras, os editores aplicariam essa receita, né? Eu tenho essa inquietação como leitor, né? Eu quero que as pessoas conheçam as autoras e autores jovens que eu leio, sabe? Eu tô sempre nessa coisa, sabe? E muitas vezes as editoras elas não entendem isso, né? Eu sempre brinco com Cassiano Eric Machado, que lá atrás eu peguei numa conversa que nós estávamos, né? Numa festa, eu peguei e escrevi o nome de 2 autores gaúchos que ele tinha que contratar imediatamente, né? E ele fez uma pesquisa, assim, e ele acabou pelas contingências, né, do volume de um autor, de um editor da Kozak, que ele era naquele tempo, né, a Kozak Kneif, ele pegou e ele não conseguiu, assim, sabe, enfim, se conectar com o que ele leu na internet, desses autores, enfim, e os autores
e Antônio Chechenesky. Então eu sempre brinco com ele, olha, sabe, não foi por falta de indicação. E também na Companhia das Letras e nas outras eu estou sempre indicando nomes, sempre entra, sabe? E o que eu sinto muitas vezes é que essa coisa do autor e da autora é a voz, sabe? Tem uma coisa assim que você não consegue definir a minha voz, a voz do Jefferson, entende? A voz de alguém mais, digamos que é mais explícita, de uma Verônica Stiger, talvez, sabe? A autora escreve daquele jeito ali e não tem muita fórmula, assim, porque ela não fica se repetindo, mas mesmo assim, né, nessas diferenças de um livro para o outro, você percebe que tem um modo de fazer, um tipo de sangue que você não vai encontrar em outro lugar, sabe? Só aquela autora pode ter sangue. Então, é muito difícil de ficar conjecturando em torno disso, porque Joca Terron me fica dizendo que a singularidade da minha escrita vem do fato, né, de eu ter sido uma criança extremamente gaga, enfim, da minha poesia, que não sei o quê. Bom, as explicações são inúmeras e não seria por outra razão que grandes obras ficam sendo estudados, né, por gerações e gerações, cada olhar apontando a sua justificativa. Mas, enfim, é um processo que tem que se justificar. Eu acho que o que define uma autora ou um autor que vai criar algo de repercussão ou de consistência vem muito no fato de querer encontrar um lugar que lhe resolva, sabe? Que lhe dilua e a construa ou construa, sabe? Uma coerência que faça sentido para a própria autora, para o próprio autor, senão as coisas se perdem, né? E isso, quando você olha para a obra do Jefferson, diferente da minha, que é mais ruidosa, você vê, né, esse fluxo nos 3 romances, né? É a coisa da crítica literária, né? Falar do estilo do texto, né? Falar sobre os autores e tal, né? Essa investigação, assim, de como se escreve, né? Até agora, Jefferson, eu queria falar também sobre 2 personagens, como eu comentei, né? Tem 2 personagens que eu acho extremamente interessante, assim, a da Estela Sem Deus, né? A protagonista, e a Marta, que é a mãe do Pedro, né? Também de Avesso à Pele. Uma é uma menina, né, de 13 anos, né, e a Marta, ela perde os pais, as duas têm umas histórias não tão parecidas, mas são similares, né, e de muita violência de gênero, né, dentro das 2 histórias. Queria saber, assim, um pouco como você construiu essas 2 personagens também, o desenvolvimento delas, porque eu confesso que a Marta é extremamente potente, é uma personagem de destaque no livro, assim, pela construção da história dela. E tu se dedica ali, né, a contar a história dela. Eu queria saber mais como que tu desenvolveu, assim, chegou nessas 2 personagens. Eu acho que A Estela Sem Deus foi um treino para chegar a Marta. Foi um livro bastante difícil para construir, principalmente em se tratando de uma narrativa em primeira pessoa, enfim, emulando uma voz de uma menina negra de 13 anos até os 16, o que traz temáticas bastante delicadas, complexas, né, como a sexualidade dela, aborto, a relação com a mãe. Então foi ali um laboratório, assim, para ver o quanto até onde eu conseguiria ir na construção dessa personagem. O Paulo também tem personagens femininas muito consistentes, assim, fortes, e eu não sei quanto o Paulo, mas comigo, eu acho que tem um pouco com a questão da observação, assim, né, de observar as pessoas que estão próximas da gente e ficar atento, né, digamos assim, a essas pessoas e também as leituras que você vai fazendo durante a vida, né? E aí você toma coragem e, de repente, você se propõe, porque é um desafio, a questão do gênero é um desafio, você escrever uma personagem que seja consistente e que o leitor acredite que, de fato, ela age daquele jeito, né? E aí eu chego na Marta, então, já tendo escrito A Estela Sem Deus, e chego na Marta pondo uma mãe que não é uma mãe exemplar, né, digamos assim, é uma mulher negra que sofreu com os preconceitos, né, com o machismo,
mas que também não é idealizada. E esse era o meu medo, assim, né? Ou seja, eu vou construir uma personagem, mas eu também não posso fazer com que o leitor tenha pena dela. Ela precisa ter uma personalidade, né? E eu acho que a gente só consegue isso com complexidade, e a complexidade vem com os antagonismos, vem com as contradições, vem com as angústias, vão mostrando para o leitor. Então foi essa construção que começa lá na Estela e depois acaba chegando na Marta. Paulo, quero trazer também uma questão do marrom e amarelo, não é sobre o personagem especificamente, mas sobre a temática do colorismo, né, que aparece com muita força na tua obra. E, enfim, nos últimos anos a gente tem lido muita coisa sobre isso. Na coleção Feminismos Plurais, lá da Djamila, saiu um livro sobre isso especificamente, né? E, assim, confesso que era um tema até que eu tinha uma certa dificuldade de entender e tudo mais, e lendo no teu livro, e até por coincidência agora eu acabei de terminar a leitura do Se a Rua Bale Falasse, do James Baldwin, que também tem essa questão do colorismo ali muito forte, inclusive no mesmo núcleo familiar, né? Então é uma coisa ali, claro, ele também não, como você também não se debruça, vamos ficar explicando o que é isso, né? Não tem essa preocupação, mas suscita na gente o interesse em querer entender essa questão. Tu percebeu que o debate em torno dessa temática tem aumentado nos últimos anos? Também te procuram muito para falar sobre isso? Eu tenho lido entrevistas tuas em que esse tema surge, também participação em podcasts e tal. Mas como é que tu avalia assim, o debate em torno desse assunto? Tem avançado? Como é que tu vê isso? Bom, aqui eu vou voltar para o começo da nossa conversa, então. O que o Jefferson falou, acho bem importante. Eu uso a janela que as leituras dos meus trabalhos provocam para fazer uma coisa que eu faço desde o ensino médio, né? Sou muito vinculado à política, né? Eu sempre fui muito ativo na política em Porto Alegre. Eu sempre fui uma figura, né, não só na parte cultural, mas na parte política. Mas, como bem disse o Jefferson, são coisas diferentes, né? E eu acabo muito usando esse espaço que eu tenho para colocar certas inquietações e provocações. Então, eu não me importo muito, sabe, de que as perguntas não tenham nada a ver com o que eu escrevi, e tirando a relação com voláteis, né, que foi rapidamente expressada, você vê que a temática acaba sempre, a temática envolvida na narrativa, e no caso do marrom e amarelo nem é o racismo. O livro não trata de racismo ou de colorismo, ele trata de raiva, e ele trata de retorno, né? Ele é um romance do retorno. Mas essa questão do colorismo é uma questão tecnológica que expressa bem o quanto nós temos uma dificuldade enorme de perceber essa doença que nos envolve, né? Que é o racismo. E acho que a narrativa, de modo geral, ficcional, ela tem esse poder, né? Ela coloca num clima, numa atmosfera, né, que transpõe a sua pele, o seu lugar, o seu olhar para outra pessoa. Então, eu acho que muita coisa pode acabar se explicando melhor numa narrativa ficcional do que num ensaio acadêmico, né? Essa é a beleza da leitura, não tanto da escrita, mas da maneira como você lê. E paradoxalmente, ou melhor, vou tentar ser mais simples na minha resposta, eu acabo sempre, a urgência que eu tenho em relação a esse projeto civilizatório brasileiro tão fracassado, né? Não tem como falar em democracia por aqui, acaba sempre, o uso dessa janela, para mim, acaba sendo uma oportunidade, sabe? E mesmo quando pedem para falar do meu trabalho, assim, eu acabo deslocando, né, essa lente para esse lugar que é tão incômodo, tão trágico, tão cruel, né, tão consequência da nossa maldade, né, da nossa vilania brasileira, da sociedade. Eu acho que esse é um momento mágico na literatura brasileira, no processo de leitura, né? Tem uma maturidade que está sendo conquistada, e o fato
do marrom e amarelo ter esse cenário, né, do colorismo, e eu acho que é consequência, né, de longos debates, muitas obras, muitas ficções, muitas resenhas, muitas leituras, muito trabalho acadêmico, né, que me trouxe a essa experiência, né, de escrita e a repercussão que o livro impôs, né, porque, enfim, são muitas questões que ficam abertas aí. O fato é que hoje você vê a possibilidade de abordagens, tanto no plano, assim, numa perspectiva de maturidade mesmo, como de ousadia de linguagem, enfim, mais ampla, né, do que estava dado há 10 anos atrás. E as coisas são dessa forma. Eu propus esse livro em 2012, né? Questão racial, essa janela não tinha sido aberta ainda, né, em termos de mercado, porque o mercado ele engole tudo, né, grandes romances e grande poesia e grandes coleções de contos, né, de autoras e autores negros já é feito há muito tempo no Brasil, né. Esse momento é quando o mercado vê uma oportunidade, né, de ganhar, né, de uma maneira muito desrespeitosa em alguns casos, né, porque você pega e você vê claramente, assim, olhando de fora, você vê claramente quando o mercado, né, está usando ali, né, o seu negrinho, a sua negrinha, né, a sua pessoa trans, sabe, o seu gayzinho, a sua gayzinha ali, para se dar bem, né, porque o mercado ele é cruel, né, então é um processo, assim, brutal, muitas vezes. Por isso que é importante ter autoras e autores que demarcam, que se posicionam, né? Enfim, é complexo. Eu não acho que seja tão, sabe, a gente está muito aquém do que eu fico cobrando editoras e editores negros, né? Retintos, jornalistas, porque é um processo ainda longo, é uma caminhada longa, né? Infelizmente. Bom, gente, conversando, Jefferson e Paulo, muito obrigada por vocês terem participado desse episódio. Pra gente é uma honra receber vocês, porque são escritores que nós admiramos muito, assim, de verdade. Quando conseguimos marcar, assim, a conversa com vocês, a gente nem acreditou, porque nós somos ainda muito pequenininhas, né? E vocês são pessoas que nós admiramos muito, assim, escritores que a gente admira muito, né? E tanto que a gente tem um clube de apoiadores, né, do nosso podcast, e a gente vai sortear o Marrom e Amarelo do Paulo Scott e a Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, para os nossos apoiadores. Então, quem ainda quer apoiar o Pós-Fácil, é só acessar apoia.se/Pós-Fácil Podcast. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo pelo tempo. Eu sei que as agendas foram corridas, que vocês encaixaram a gente, e obrigada mesmo por estarem aqui. Foi uma verdadeira aula pra gente também. Eu acho que tem coisas que a gente acostuma, como a Stephanie falou, jornalistas às vezes costumam perguntar coisas muito repetidas, e a crítica também, eu acho, literária acaba entrando nesse ciclo, né? E a gente às vezes tem que repensar a forma como a gente faz as nossas conversas. Agradeço muito por vocês mesmo. Obrigada. Obrigado. Até uma próxima. Até mais. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Boa sorte, meninas. Obrigada, Paulo. Obrigada. Um prazer te conhecer, gravar. O militante está cansado, mas precisa reagir. É ano eleitoral. Com ou sem cropped, precisamos falar sobre política e voto responsável. Mas espera aí. Falar e fazer política não é só para o militante ou para o político. E vai muito além de termos difíceis de entender. Quem é melhor que quem, ou partidos políticos. Falar de política é falar sobre nossas ações no dia a dia, em casa, nas ruas e na internet também. E para você, Piedade, o que é falar e fazer política? Falar e fazer política é algo que está, primeiramente, muito junto, né? Eu não faço sem falar e eu não falo sem fazer, seja qual seja a minha posição e a minha postura. Para nós do Eu Voto Negra,
Fazer política é questionar a realidade, é compreender a realidade, é pensar coletivamente, é colocar na pauta, no dia a dia, tudo que já veio antes e o que está faltando hoje, o que pode vir para depois, né? É esse grande balaio de gato, como a gente gosta de dizer, aonde nós vamos assumindo responsabilidades na disputa pela narrativa dos corpos, das pautas, das vivências, das lutas que já vieram antes da gente. Fazer política é se comprometer. Saiba mais em @meu-seu-nosso-voto e vamos ser vozes ativas na transformação que desejamos para a nossa comunidade e o nosso país. Bora dialogar?